Bem-vindos, Encantos! Eu sou a Márcia e hoje nós vamos fazer um mini costureiro de feltro e tecido. Vamos aproveitar aqueles restinhos que nós temos em casa. Eu vou usar esse tecidinho de 17 centímetros por 11,5. Ele é bem bonitinho, com um fundo marinho e com uns detalhes rosados. E eu vou mostrar para vocês corretamente como se usa o feltro. O feltro tem direito e avesso. A parte dessa mais peludinha é o direito do feltro, ou seja, a parte mais bonita, que fica para cima sempre. E essa parte que parece que tem risquinhos é ao avesso. Saiba disso, se você não sabe, fica a dica. Então, a gente vai pegar o direito do feltro com o direito do tecido, ou seja, a parte bonita com parte bonita, e vamos colocar uma de frente para a outra e passar uma costura em volta. Vamos deixar uma abertura pequena embaixo ou em uma das laterais, nunca no biquinho, porque senão o nosso trabalho depois fica feio, sempre em uma lateral ou outra. Eu prefiro usar nessa parte maior, porque eu acho que fica mais fácil. Eu dei uma adiantada e já costurei, porque, claro, vocês já sabem fazer costura reta, e nada mais que eu digo para vocês é que vocês cortem bem as linhas e cortem os biquinhos, mas sem chegar na linha da costura, porque senão você vai rasgar o tecido, vai abrir e aí fica feio. Então, você começa fazendo retrocesso, ou seja, dando uns pontinhos primeiro no começo, faz a costura inteira e dá uns pontinhos no final. E depois é só você virar o seu trabalho. Para fechar a nossa costura final, a gente vai fazer um ponto invisível à mão ou simplesmente a gente passa uma costurinha aí em volta e fica tudo fechadinho, a nossa capa fica perfeito. Eu decidi fazer uma costura trabalhada em volta, mas se você quiser, faça uma costura reta mesmo. Para o miolo do nosso caderninho, eu vou cortar 2 vezes no feltro, a minha medida é de 14 por 9 centímetros. Mas é melhor você medir o seu para saber qual vai ser o tamanho da sua página. Tem que ser um pouquinho menor que a capa. Cortei 2 vezes e ele vai ser frente e verso da mesma folha. Ou seja, a gente vai começar cortando primeiro um pedacinho de viés, que é o que eu tinha em casa, mas se você não tiver, usa fita, usa renda, usa o que você tiver. E esse pedacinho vai ser costurado bem aí nessa lateral. Eu estou usando o alfinete para vocês poderem ter uma ideia. Na parte direita, eu vou colocar esse pedacinho de tecido igual que o da minha capa. Vou cortar um retângulo com a tesoura de picotar e um pedacinho também de um viés na cor que combine com o meu tecido. Esse viés eu vou colocar ele dobrado, então a metade dele vai ficar para mim e a outra metade vai ficar para trás. Vou passar uma costura tanto na parte horizontal como na parte vertical e vou colar, ou melhor, vou costurar somente aí na parte do viés. E a parte de trás, que vai ficar as linhas aparentes, eu vou costurar esse outro feltro, que também vai estar trabalhado com outros tecidinhos, e aí vai ficar as linhas todas dentro de um sanduichinho. Aí eu vou costurar esse tecidinho e na parte de trás eu vou costurar outro viés também. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar no final. Já que eu não vou mostrar como é que eu vou costurar, porque costurar eu já disse que vocês já sabem, né? Então, vai ficar primeiramente o tecido retangular aí na frente, onde você pode colocar agulha, o tecido central e depois atrás eu vou colocar outro viés. Vou passar uma costura em volta dele todo, fechando ele inteiro, e no centro vou costurar juntamente com a capa, porque daí vai ficar tudo seguro. Bora lá entender isso melhor. A gente vai pegar a capa e eu já costurei tudo, ó. Peguei um pedacinho, como eu disse pra vocês, e fiz uma costurinha reta, simplesmente reta, já que a costura, ou melhor, o meu tecido já era em zigue-zague. Aquela parte que eu mostrei pra vocês, como vocês podem ver, é só em cima que a gente passou a costura, mesmo pra segurar. A parte de baixo fica soltinha. E a parte do viés, ele também fica solto, porque daí a gente pode pôr uma tesoura ou uma fita ou pregar botões, para que quando a gente perder botão da jaqueta ou da camisa, etc., a gente tenha um de reposto e aí a gente costura, descostura daí e costura na roupa, certo? Então, a parte do começo a gente tem um viés, que eu fiz da mesma forma, só que um na vertical e o outro na horizontal, e pronto. Termino de tirar as rebarbas que a gente deixou da costura, ou melhor, do que o feltro, porque ele é elástico e às vezes ele cede um pouco, e a gente acerta tudo e já tá pronto para montar o nosso caderno, que vai ficar já preparadinho para a gente poder colocar na nossa bolsa de viagem ou até mesmo na nossa bolsa
do dia a dia, porque é sempre bom a gente ter um costureiro por perto. Antes de unir tudo com uma costura reta, o que a gente vai fazer é dobrar e vincar um pouco, tanto o nosso miolo como a nossa capa, para a gente poder saber exatamente onde a gente vai passar aquela costura reta. Vamos dar a volta no nosso trabalho e vamos pegar uma cianinha no meu caso, se não você pode usar uma fita ou qualquer outra coisa, um elástico, sei lá. E aí a gente vai deixar uma pontinha no começo, a gente vai colocar essa parte bem no meio e vai medir outra pontinha mais ou menos do tamanho daquela primeira e vamos cortar. Quando a gente passar a costura reta bem no centro do nosso caderninho, a gente vai costurar junto a cianinha. E então ela vai ficar presa e vai servir de fecho para o nosso caderninho. Esse vai ser o nosso resultado final. A gente vai dar um lacinho na nossa cianinha ou fita para poder ele fechar e não ficar abrindo na bolsa. Depois eu coloquei algumas agulhas, eu coloquei várias na verdade, mas você com uma, duas já é suficiente. Como a gente costurou parte com parte, não fica parecendo linha. E aí a gente coloca uma tesourinha. Eu coloquei essa somente de amostra para a gente poder entender. Essa tesourinha de unha, mas tudo bem, vai aí no costureiro para vocês entenderem. Amarrei com uma fitinha também rosa para combinar com o resto. E aí eu coloquei simplesmente alfinete de bolinha, porque é mais fácil para a gente não perder e também é mais seguro, né? Não machuca muito a mão. E depois eu coloquei esses alfinetes tipo de bebê atrás de tudo, um pedacinho de linha e acabei de estragar aquele negócio que faz com que a gente passe a linha. Eu não sei o nome disso, mas isso facilita que a gente passe a linha na agulha. Eu não costumo usar, como vocês bem podem ver, mas tem gente que usa, tem gente que gosta e você pode colocar ele no seu caderninho também. Na verdade, só soltou o araminho e depois é só colocar. Mas é esse o caderninho que eu queria mostrar pra vocês. Ele é bem facinho de fazer, você aproveita o restinho de tecido que você tem na sua casa e faz algo bonitinho pra gente carregar na bolsa, pra gente colocar na nossa mala de viagem. A costurinha aí, você faz ela bem reforçada para que ela não solte a fitinha. E eu não comecei ela lá na esquina, tá vendo? Eu comecei ela mais no centro. E depois, chegando bem na cianinha, eu fiz um reforço, ou seja, fiz uma costura mais forte, com um vai e vem, para que ele possa segurar bem e não solte nada. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer na casa de vocês e que vocês me digam o que vocês acharam. Eu sei que eu não costurei nesse vídeo, eu simplesmente expliquei para vocês como fazer, mas eu acho que assim o vídeo fica um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, e aí a gente pode aproveitar para sentar na máquina e fazer muitas bolsinhas dessas. É bom até para vender, quem sabe. Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Dá um like no vídeo se você gostou e se inscreve no canal se não for inscrito. Eu te espero aqui no próximo tutorial. Um beijo em todo mundo e a gente se vê. Tchau, tchau!